Dors Grunbein, Velas de Ignição, edições do Saguão, tradução de Maria Teresa Dias Furtado. É uma das escolhas de Pedro Mexia para a rubrica de sugestões de leitura deste mês do podcast. Pedro é um poeta alemão muito conhecido, tido talvez como um dos grandes poetas alemães contemporâneos. Sim, alguém que é no espaço germânico e não só. É o poeta mais premiado, antologiado, etc. E é curioso porque não há, não tem havido nas últimas décadas poetas alemães com a repercussão que tiveram ao longo do século XX, só para falar nos alemães e não nos de língua alemã, o Paul Celan, o Brecht, o Gottfried Benn, enfim, a uma escala talvez mais reduzida, e o Dors Grunbein, desculpem o meu não alemão, que tem 60 e tal anos. É um nome que sempre foi referido. A primeira vez que eu vi foi uma referência do George Steiner, e percebe-se porquê, porque é um poeta que tem uma preocupação de ligar a poesia ao pensamento, como aliás é comum na poesia alemã. Na poesia alemã, na literatura alemã, mas que não é o último grande poeta alemão que teve, enfim, nobilizável e tudo isso. Era o Hans Magnus Enzensberger, que morreu recentemente, e que era um poeta essencialmente político, mas não só, e que além de ser poeta era muitas outras coisas, ensaísta, romancista, etc. Mas era um poeta com uma certa força afirmativa, declarativa, de slogans, apelos, indignações, e era, mesmo ao mesmo tempo, muito irónico, sarcástico, muito brechtiano. E era um poeta que era fácil de gostar nesse sentido do apelo imediato. O Grunbein tem talvez pela história de vida, ele nasceu em Dresden, que, como se sabe, foi uma cidade destruída de uma forma criminosa, porque não era um alvo militar, pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu muito depois disso, em 62, mas também viveu na RDA, o que não era fácil para os escritores. E, portanto, ele chega à poesia com muita bagagem, não é? Bagagem histórica, e como ele explica num texto que vem que fecha o livro, no fim do volume, que é um texto absolutamente fundamental para entrar nesta poesia. É um texto de 2019. E que se chama Nota de Rodapé sobre mim mesmo. Sim, embora, na verdade, seja sobretudo sobre a poesia dele. Que sim. É como é que tendo eu nascido em Dresden e tendo vivido na RDA, como é que eu posso aceitar a poesia lírica? Isto é, o que é que a poesia lírica pode fazer por mim, por assim dizer? Isto é, a poesia lírica tem uma certa tradição do eu, da sonoridade, às vezes da grandiloquência, e ele diz: toda a minha experiência era o contrário. Ele, aliás, fala dos subúrbios cinzentos e portanto, tristes subúrbios sem adornos, em terminais de transportes, saídas de autoestradas. Portanto, uma ideia completamente distópica da RTA. E então o trabalho dele é quase um projeto político e poético ao mesmo tempo. É tentar recuperar o lirismo possível depois de um momento histórico em que o lirismo é visto por suspeito, incluindo por ele próprio. Ele diz isso. E então a maneira como ele faz isso é trazendo para os poemas tudo. Ou seja, os poemas partem quase sempre daquela ideia a fingir-se ingênua de que são sobre uma coisa, mas na verdade tudo cabe aqui. Há poemas sobre ilhas, há poemas sobre pinheiros, há poemas cidades, sobre migrações, há poemas sobre a tecnologia, há poemas sobre a sexualidade, há poemas sobre o cinema, e tudo aqui, no mesmo, ou seja, não só há poemas que são sobre, digamos assim, estas coisas, mas às vezes num mesmo poema aparece isso tudo. Ele consegue trazer o mundo todo, quer a experiência erudita, quer a experiência comum, para os poemas, e são poemas que numa primeira leitura não apelam àquela adesão imediata que se tem em relação por exemplo, ao Enzensberger, mas que ganham muito na releitura. Percebe-se onde ele quer chegar, percebe-se as estratégias irónicas, a enumeração, porque na verdade a poesia lírica que ele defende não é
lírica no sentido em que nós estamos habituados. É lírica no sentido em que é o sujeito, neste caso o sujeito poeta, que reconstrói o mundo onde existem estas coisas todas no poema. Ele diz que o poema e o poema lírico às vezes pode ser mau jornalismo, e ele, na verdade, nem jornalismo quer fazer, embora esteja lá muitas coisas que também são matéria de jornalismo, nomeadamente as migrações que aparecem e alguns poemas políticos, mas também são poemas políticos que, ao contrário do Enzensberger, são poemas políticos que não tomam uma posição necessariamente, digamos, ideologicamente localizável, não é? São poemas críticos, naturalmente, mas é um poeta muito interessante na maneira como ele consegue trazer, de facto, o mundo todo para o poema, como torna os poemas densos. Às vezes é preciso realmente reler para chegarmos lá, e, sobretudo, tendo em conta o país que é a Alemanha e a história que tem a literatura alemã, há muito tempo que não tínhamos um poeta, enfim, o Enzensberger era muito velho já, termos um poeta desta dimensão traduzido em português. Mais uma vez são as pequenas editoras e não as grandes edições da Saguão que fazem o trabalho, e parabéns por isso. E realmente, das coisas que eu vou vendo, eu não sei alemão, naturalmente, mas das coisas que vou comprando de poesia em inglês e francês, nomeadamente, acho que o Grünbein é claramente um dos nomes mais... E eu conhecia poemas em antologias de vários autores, acho que tenho uma antologia dele em inglês, mas isto é um livro inteiro, bastante substancial, é uma edição bilingue, tem quase 300 páginas, e portanto é uma introdução à poesia dele que não folheiem só um poema, um livro e leiam um verso. Sentem-se, se for possível, sentem-se a ler na livraria, porque isto compensa o esforço que ele nos exige. Depois os poemas acabam por se tornar muito mais comunicativos quando nós percebemos a estratégia dele e a chave de o poema. Tudo entra no poema porque tudo entra na cabeça do sujeito.